Olá, tudo bem? Como foi a semana? Oi, foi corrida, mas estamos aqui. Pronta para mais uma. Pois é, vamos revisar a nossa lição. A gente ficou um tempo sem aparecer, mas olha, voltamos. E voltamos com tudo, já na lição 11, né? O trimestre está quase acabando. Exatamente. Hoje é sexta-feira, dia 12 de dezembro, e, como de costume, vamos revisar a semana toda. Bora pro conteúdo? Vamos lá. O tema desta semana foi Vivendo na Terra Prometida. E o verso para memorizar já dá a dica toda, né? Totalmente. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15, verso 1. Perfeito. E a análise toda gira em torno de uma história lá de Josué, capítulo 22. Um momento, assim, de tensão máxima. Um mal entendido, né? Um que quase virou uma guerra civil em Israel. Vamos desvendar essa história, então, começando pelo cenário do conflito. Certo. As guerras de conquista em Canaã finalmente acabaram. As tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, que tinham terras a leste do Rio Jordão, estão finalmente voltando para casa. A missão delas estava cumprida. Mas, no caminho, elas fazem algo que causa um pânico geral nas outras tribos. Elas constroem um altar. Exatamente. E esse ato é o gatilho para todo o drama. A questão central que a lição explora é: por que é tão perigoso tirar conclusões precipitadas sobre o que os outros fazem? E como, em vez disso, a gente pode promover a unidade, né? Essa história do altar vira um baita estudo de casos sobre comunicação. E sobre suspeita também. E reconciliação, que é o mais importante. Isso. Mas antes da crise, tem um momento de reconhecimento. E isso é o que a gente vê no domingo. Pois é. Em Josué 22, ali nos primeiros versos, Josué elogia essas tribos. Ele fala que elas cumpriram tudo que Moisés e ele ordenaram. E não foi pouca coisa, né? De jeito nenhum. Elas lutaram ao lado dos irmãos por uns 6 ou 7 anos, imagina. Deixaram esposas, filhos, tudo do outro lado do rio. Foi um sacrifício enorme, tudo em nome da unidade de Israel. E o que é fascinante aqui é essa tensão geográfica. O Rio Jordão era uma fronteira natural muito forte. A grande questão era se essa barreira física ia virar uma barreira de identidade. Sabe, se ia dividir a nação. Faz sentido. Aí Josué lembra a eles que a fidelidade não era só aos outros israelitas, mas ao próprio Deus. É um princípio que o apóstolo Paulo retoma depois no Novo Testamento. Quando ele fala pra gente trabalhar como se fosse pro Senhor e não pras pessoas. Isso. É um chamado pra gente ver o nosso propósito como algo maior. Ok, então chegamos na segunda-feira, as acusações. Essas tribos super comprometidas constroem o tal altar. E a reação das tribos do lado oeste do Jordão é tipo imediata e extrema. Eles olham o altar e, segundo Josué 22, já interpretam como rebelião, apostasia. E já se preparam para a guerra. A congregação de Israel se reúne. Mas essa congregação, nesse momento, já mostra a divisão, né? Eram só as 9 tribos e meia do oeste. O texto é um pouco ambíguo de propósito, né? Não explica de cara o porquê do altar. Exato. Essa falta de informação é o que alimenta todo o mal-entendido. As tribos do oeste não chegam e perguntam: ei, o que significam essas pedras? Não, elas simplesmente assumem o pior cenário possível. Para eles, um segundo altar significava um segundo lugar de adoração, o que era proibido. Era um passo na direção da idolatria. Isso. A falta de uma conversa, de uma consulta, abriu a porta para um conflito que podia ter sido terrível. Aí na terça a coisa fica ainda mais interessante. Eles são assombrados pelo passado. Antes de atacar, as tribos do oeste enviam uma delegação para investigar. E o líder dessa delegação é Finéias. E a escolha de Finéia já diz tudo. Com certeza, ele era conhecido pelo zelo extremo contra a apostasia lá no episódio de Baal-Peor. Ele agiu de forma drástica para parar um pecado nacional. Mandar o Finés é como mandar um promotor que já tem certeza que o réu é culpado. Exato. A acusação que ele faz é pesadíssima. Ele usa termos como transgressão, traição, rebelião. E eles ainda mencionam pecados do passado, como o de Acã e o de Baal-Peor. Pois é, mostrando como o trauma de falhas anteriores estava moldando a reação deles no presente.
Eles tinham medo de que o ato de alguns trouxesse a ira de Deus sobre a nação inteira de novo. O passado deles estava literalmente os assombrando. Totalmente. Bom, mas aí vem a quarta-feira com uma resposta gentil diante dessa acusação tão grave, liderada por uma figura tão intimidadora. A resposta das tribos do leste é exemplar. Nossa, muito! Eles podiam ter reagido com raiva, né? Mas em vez disso, eles ouviram com calma, com paciência. A resposta deles, ali em Josué 22, versos 21 a 29, é a personificação do verso da semana. A resposta calma desvia a fúria. Exatamente. A defesa deles é poderosa. Eles começam com um juramento solene, invocando Deus por 3 nomes diferentes. El, Elohim e Yahweh. Isso, como testemunha da inocência deles. E só então, eles revelam a verdadeira motivação. Que não era apostasia. Era medo. Medo de que no futuro os filhos deles fossem excluídos. Que as outras tribos dissessem que eles não tinham parte com o Senhor por causa do rio. Então o altar não era para sacrifício, era um memorial, um testemunho de unidade. Era um ato de fé, e não de rebelião. Uma completa inversão do que foi acusado. E chegamos na quinta, a resolução do conflito. Com essa explicação, a crise é desfeita. A guerra civil é evitada e a unidade é preservada. Então, o que tudo isso nos ensina? A lição extrai uns princípios bem práticos, né? Sim, essa história em Josué 22, nos versos 30 a 34, deixa pelo menos 6 princípios práticos para resolver conflitos. O primeiro é buscar o diálogo, não reprimir os sentimentos. Isso. Segundo, não tirar conclusões precipitadas. Terceiro, conversar sobre os problemas antes de sair agindo. Estar disposto a se sacrificar pela unidade. E o quinto é, quando for acusado, dar uma resposta gentil que desarme a raiva. E o sexto, que eu acho incrível, é se alegrar e louvar a Deus quando a paz for restaurada. Esse ponto é ótimo. As tribos do Oeste não ficaram com orgulho ferido, elas ficaram genuinamente felizes por estarem erradas. Isso mostra uma maturidade, assim, impressionante. Então, fazendo o resumo geral da semana, que seria a sexta-feira, a lição nos mostra como um mal-entendido alimentado pelo medo e pela falta de comunicação, quase destruiu uma nação inteira. Exato. Mas a sabedoria de uma resposta calma e a humildade de ouvir salvaram o dia. Então, os pontos-chave seriam evitar os julgamentos precipitados. Isso, priorizar a unidade sem comprometer a verdade e agir com um zelo equilibrado, sabe? Não um zelo cego. O incidente nos ensina que o diálogo e a verificação dos fatos são essenciais para resolver mal-entendidos e construir comunidades saudáveis. Com certeza. Essa história foi sobre um altar de pedras, um monumento físico construído por medo da separação. Isso me faz pensar, sabe, no nosso mundo de hoje. Quais altares a gente constrói? Boa pergunta. Talvez nas nossas vidas digitais ou nos nossos grupos sociais. Altares que são facilmente mal interpretados pelos outros. E como podemos aplicar esses mesmos princípios de comunicação para construir pontes em vez de muros, né? Exatamente. Bom, uma reflexão para a gente levar. Bom, por hoje é isso. Até o próximo estudo da lição. Até a próxima. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação, valeu? Tenha um bom sábado.